Falamos agora a respeito de pecuária, mudamos de assunto e você confere aqui na programação do Canal do Boi, diariamente, o indicador do boi da Tagro, mostrando como é que vem a evolução, como é que vem os preços sendo fechados e a oferta para o pecuarista, como que ele tem recebido esses valores. Para falar um pouco a respeito do mercado de boi gordo, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com João Otávio Figueiredo, da Datagro, que participa desta edição do Agricultura BR. João, obrigado pela participação, por estar conosco. E nós temos observado, através dos números que a Datagro dispõe, primeiramente, um cenário no qual os dias de escala, os dias garantidos de trabalho bem reduzidos, tivemos esse momento, aí a oferta melhorou um pouco para o boi gordo, essa oferta melhora, preço pago, aí dá uma esticada nos dias de escala e aí nós começamos a ver uma disputa um pouco maior. Como é que vocês estão avaliando esse momento da entre-safra brasileira para bois? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, amigos do Canal do Boi. Sempre um prazer falar com vocês e dividir um pouquinho da visão do que a gente está enxergando no mercado nesse momento, A pecuária brasileira teve um primeiro semestre de 2023 bastante turbulentos, Três principais fatores estão fazendo que a arroba do boi gordo fique bastante pressionada. O nosso indicador do boi da Tagro já registrou uma desvalorização esse ano de 14,5% no ano, A gente começou lá dia 3 de janeiro de 2023, foi o primeiro dia que a gente teve cotação para ontem, saiu de 291 para 249, então o boi está desvalorizando. Os principais fatores que estão por trás disso, o primeiro é o ciclo pecuário, que vem no ciclo de alta, A oferta de animais terminados já tinha um incremento desde o meio do ano passado para cá, e esse ano corrobora esses dados. O primeiro trimestre saiu aí um incremento de 4,5% de aumento de oferta de boi no Brasil, abate fêmeas em níveis super elevados. O segundo elemento é o mercado interno, que ainda não consegue ter muita força, para poder, no fundo, consumir a carne nesse volume que a gente tem. O terceiro fator, que foi o que deu todo o suporte para que a arroba do boi gordo tivesse aí esse maior ramp-up de preço entre 2020 até meio de 2021, que é o mercado de exportação. Cada vez mais protagonismo na pecuária brasileira, mas esse ano a gente teve um infeliz embargo de 29 dias do nosso principal comprador, depois teve umas travas em relação àquela carne que ficou parada no porto, e agora todo mundo começou o segundo semestre com um pouco mais de esperança, como muito bem foi comentado, Sazonalmente as exportações são mais aquecidas no segundo semestre e sazonalmente o mercado interno consegue consumir um pouco mais. Mas a gente pode perceber que nesse período de entre-safra, cada vez menos demarcado, a gente teve um encurtamento de escala, o boi estava aí no piso de 2,36, que foi a cotação mínima que a gente atingiu esse ano, ele teve uma recuperação interessante, chegou a 2,53, nosso indicador, e agora ele está andando de lado com algum viés de baixa. Ele teve esse incremento de escala, a gente vê que a oferta de bois terminados ainda está bastante expressiva, e o nosso principal comprador, que é a China, não está pagando preços mais elevados na tonelada exportada. A gente vê que o patamar de consumo de carne na China realmente está complicado, o preço da carne no atacado chinês é o menor em 3 anos e, consequentemente, os traders, os importadores de carne transferem isso, eles sabem também das informações que o Brasil está com incremento de oferta esse ano. Então esses elementos estão fazendo que a arroba fique pressionada e todo mundo agora fazendo ponta para o segundo semestre. O que a gente pode esperar desse preço da arroba para o segundo semestre? Então, como a gente foi comentado, sazonalmente tem pontos mais, vamos dizer assim, esperançosos no horizonte, que a gente imagina que a gente possa ter um segundo semestre mais construtivo, mas ao mesmo tempo é consenso do mercado que a gente não deve experimentar nenhuma valorização colossal no preço da arroba. Alguns pontos de entusiasmo pecuarista e também a indústria, que aí os custos de produção tiveram diminuição, de que o boi gordo caiu, mas cotações dos principais insumos, milho, farelo de soja, que aí são de alimentação para o gado confinado, principalmente, desvalorizaram, fertilizantes defensivos também apresentaram desvalorização. Então é isso que está sendo feita a conta agora. A gente teve uma desvalorização importante também no gado de reposição. Então o pecuarista aí que fez compras interessantes de reposição e também fez bons parâmetros de insumo, ele pode ter aí uma valorização nominal muito menor do boi gordo nesse ano, mas quem fez o trabalho de casa da porteira para dentro com eficiência pode ter margens aí que consiga segurar a operação. João Otávio, pegando um pouco carona também no tema China, hoje, por exemplo, nós temos pouca diferença, o ágio pago no boi China, ele ficou muito menor, ficou minúsculo frente àquilo que ele já foi.
Isso reflete o valor da tonelada da carne, se nós pegarmos por média, neste momento em julho está abaixo de US$ 5.000, de acordo com o último dado da Secretaria de Comércio Exterior. É um dado importante, estava no mesmo período do ano passado, estava ali na casa de 7 ou muito próximo disso. Um elemento importante sobre esse planejamento do pecuarista é que a China continua sendo o maior comprador. Nós temos 882 mil toneladas de carne in natura que foram exportadas no mês passado, quase 60% vão de maneira direta para a China. Então ele tem realmente um peso muito determinante. E os contratos de venda para a China, eles são feitos agora, agosto, setembro, para entrega em outubro, novembro. Como é que isso pode se refletir para as negociações do boi gordo para o frigorífico fazer a aquisição da matéria-prima? Perfeitamente, é super bem colocada a questão. Realmente, a gente esse ano já experimentou aí, mesmo com todas as turbulências que a gente teve no primeiro semestre, o Brasil exportou 882 mil toneladas. É um valor que é em torno de 4,8% abaixo, mas ainda assim é o segundo melhor primeiro semestre da série histórica do Brasil. O problema esse ano está sendo muito mais preço do que volume. Em receita, a gente já faturou 4,3 bi contra 5,6 bi ano passado, uma queda de 22%. Então, realmente, o que está prestando muito forte nisso é a China, que ela representa desse total exportado em torno de 60%. E você muito bem lembrou que a China, em junho de 2022, estava pagando na média $7,3 mil a tonelada. Esse ano a gente está vendo negócios aí no CSEX em torno de $5.000. E a gente conversa muito com a indústria, com os exportadores. Teve gente que entregou container a $4,3 mil a tonelada. Agora tem sintomas que recuperou um pouco, está na direção de 4,8, pode flertar de novo com 5, mas a gente não vai ver aí, muito provavelmente, uma tonelada exportada voltando acima dos 5.500. E à medida que a indústria recebe menos lá fora, ela vai transmitir menos para esse boi de exportação. Tanto que nosso indicador ontem, curiosamente, fechou, né, de que esse spread de exportação cada vez mais encurtado. A gente teve a mínima de 245 e a máxima de 255. Cada vez menor esse bônus de exportação, porque a indústria não está recebendo tanto mais lá fora. Enquanto ela não recebe mais lá fora, ela não consegue transmitir isso para a ponta, né? Então, tem esse trade-off muito importante. E a grande preocupação que frustrou um pouco o mercado esse ano, todo mundo imaginava que após a extinção da política de Covid-0 da China, eles iam ter um aquecimento muito forte da demanda e isso não vem ocorrendo. A gente vê declarações do primeiro-ministro chinês que vai dar um pacote aí de medidas para aquecer um pouco a demanda. Eles têm uma frustração econômica como um todo, não só no consumo de alimentos, mas a economia que projeta aí que vai crescer 5% do PIB esse ano, eles estão com dificuldades para isso. A gente vê os dados aqui até o momento não estão indicando nessa direção. Então, realmente tem muita preocupação. O nosso principal comprador hoje não tem tanta força, consequentemente o prêmio de exportação fica aí bastante apertado e isso já está refletindo na precificação do boi gordo aqui em São Paulo e nas praças também, que tem bastante exportação aí, Goiás, Rondônia. É uma desvalorização como um todo na arroba do Brasil. João Otávio, para encerrarmos, pegando todo esse cenário que você conversou conosco, e nós temos a percepção que a intenção de confinamento no Brasil caiu muito. O que você espera para esse segundo giro de confinamento? Vale o risco? Realmente, é uma pergunta muito boa. Dados de instituições como IMEA e outras instituições privadas que fazem esse levantamento, a gente está buscando nossos números também aqui, aponta uma redução na intenção de confinamento para o segundo semestre, mas o pecuarista que está em casa está fazendo a seguinte conta esse ano, né? A gente vê que os confinamentos mais estruturados, ou os confinamentos maiores, eles carregam um pouco do custo do ano passado, que originou um pouco de milho mais caro. Mas os sistemas, aí, vamos dizer assim, de semi-confinamento, ou até mesmo confinamentos que estão cada vez mais se estruturando agora, a conta é a seguinte: o cara comprou um boi de reposição aí em torno de R$ 2.000 a cabeça, ou entre R$ 8 e R$ 10 o quilo vivo desse gado de reposição do bezerro para ser engordado, e ele conseguiu originar um insumo em torno de entre 56, perto de 50 aqui na Praça Baixa de São Paulo, até Mato Grosso, até abaixo disso. O cara que pegou esse bezerro mais barato, pegou um insumo mais barato, se ele conseguir uma precificação aí mais perto de 255, 260, que está difícil já de achar nesse momento, mas pode ser que ocorra para outubro, esse cara pode ter mais margem de uma pessoa que ano passado vendeu um boi a 300, mas originou um milho a 70 e comprou uma reposição acima de 2.500. Então acho que essa conta está sendo feita. A gente teve uma janela de oportunidade que os insumos ficaram muito baratos,
o milho principalmente, e quem conseguiu comprar essa oportunidade está com mais, vamos dizer assim, incentivo para poder confinar o seu gado. Mas realmente tem muitas preocupações porque está todo mundo ressabiado se realmente o boi vai atingir uma valorização que vai conseguir garantir margem do produtor.